Corinthians! Corinthians! Dá para explicar por que a bola não entrou hoje? Obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. Há dias que nós costumamos dizer que podíamos ficar aqui o dia todo, que dificilmente iríamos marcar. Mas há de ressaltar, independentemente de estarmos tristes, portanto, pela derrota, e a análise que se faz geralmente, como eu digo, é o saldo entre o número de golos marcados e sofridos. Portanto, e nessa perspectiva, o adversário foi melhor que nós. Apesar de e já o disse aos meus jogadores, dei os parabéns não pelo resultado, mas pela entrega. Eu pedi-lhes para dar tudo e eles entregaram-se de corpo e alma a esta causa. Fizeram de tudo e mais alguma coisa dentro de uma sequência de jogos que tem sido dura para nós, portanto, ainda para mais numa fase inicial, onde o adversário também não competiu durante a semana. É evidente que em alguns momentos sentimos que alguns jogadores já estavam algo desgastados, do que depois isso reflete-se muito, principalmente em tomadas de decisão, portanto, e nessa perspectiva, em alguns momentos, tivemos pouco discernimento, mas de qualquer das formas, mais uma vez eu digo que estou orgulhoso dos meus jogadores, entregaram-se basicamente naquilo que é a nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação. Como eu já disse, que há alguns tempos atrás falava-se noutro tipo de situação, agora estamos a falar já de uma classificação. É da mesma forma, estamos em contrarrelógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo, que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Ainda falando sobre essa questão da classificação, o Corinthians está agora a 4 pontos da Inter de Limeira, que é a segunda colocada do grupo, mas a Inter tem uma partida a menos, né? Quanto te preocupa ficar fora da próxima fase do Campeonato Paulista e como trabalhar também para que o elenco... Às vezes isso ajuda até o treinador, né? Que vai ter mais tempo de trabalho, né? Bem, boa noite. Eu sempre disse que, e a partir do momento em que eu cheguei, a minha preocupação é o treino e depois o jogo. E depois faremos as contas finais. Portanto, já o disse anteriormente até na pergunta do seu colega, e que eu me adiantei, porque eu já sabia que iriam eventualmente perguntar relativamente à classificação. Eu sempre disse que nós andamos em contrarrelógio. É evidente que foram por culpa dos jogadores que alimentaram novamente esse sonho de classificação. Quando eu cheguei, falava-se noutro tipo de situação, que era rebaixamento. Portanto, repare que o futebol é fértil e é por isso que é apaixonante, que muda-se rapidamente a frustração para a euforia num ápice e vice-versa. Portanto, mas de qualquer das formas, aqui nós não vamos desistir, vamos continuar a trabalhar. Precisamos de crescer muito individualmente e coletivamente. Portanto, são 2 semanas e pouco, muito poucos treinos, porque a recuperação é fundamental para nós. Mas de qualquer das formas, aquilo que os jogadores têm apresentado, o seu rendimento, quer individual, quer coletivo, deixa-me satisfeito e com uma confiança enorme no futuro. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Só um esclarecimento, né, pelo posicionamento do Garro, principalmente no primeiro tempo, porque as principais jogadas eram com o Wesley do lado esquerdo e o Garro jogando do lado oposto e até vindo buscar demais a jogada, né? Você acha que o Rodrigo Garro, longe da área, não consegue render tanto? Ele precisaria ficar mais próximo da grande área e caindo mais para o lado esquerdo? E uma outra pergunta, um time que tem uma folha salarial de 20 milhões de reais, ter num jogo desse, no ataque contra a defesa, quase 20 cruzamentos dentro da área, não é muito pobre, mesmo reconhecendo que é começo de trabalho? Obrigado pela pergunta. O posicionamento do Rodrigo Garro é de acordo com aquilo que são as dinâmicas ofensivas da nossa equipa. Portanto, ele comporta-se daquilo que eu peço. Portanto, se eventualmente achou que o Garro estava muito longe, foi porque eu lhe pedi. Portanto, e nessa perspectiva, nós jogamos através de um jogo posicional muito forte, portanto, e cada um ocupa os seus espaços e quando os abandona, alguém os vai ocupar. Portanto, é preciso olharmos para o jogo e perceber as dinâmicas que se criam e que o jogo e a equipa está a pedir, portanto.
E isso é mais desafiante para quem está de fora porque não percebe aquilo que nós trabalhamos. De qualquer das formas, relativamente à sua segunda questão, a equipa fez tudo e mais alguma coisa para podermos marcar golo, portanto, e acho que, sabe que costuma-se dizer que os orçamentos não ganham jogos, portanto, porque senão nem precisávamos de vir aqui ao campo poder defrontar o Ponte Preta, portanto, temos de ter muito respeito pelo Ponte Preta, é evidente que houve muito volume, da nossa parte, mas sabe que também a sequência de jogos que pesou um pouco, mas de qualquer das formas não foi isso que acaba por ser determinante. A equipa criou, teve ocasiões suficientes para ter outro placar, hoje não era o nosso dia. Obrigado. Professor, boa noite. Lucas, Rádio Band News FM. Você falou bastante sobre o cansaço nesse início de trabalho também, essa sequência de jogos. Hoje o Wesley vinha bem, também teve que sair, o Romero a mesma coisa. E a partir de agora você vai ter uma semana cheia de treinamentos à frente do Corinthians, a primeira desde que você chegou. Queria que você comentasse também sobre a importância dessa semana cheia e sobre como você pretende implementar ainda mais as suas ideias, tendo esse tempo de descanso e também de trabalho dentro do Corinthians. Boa noite, obrigado pela sua pergunta. É evidente que, primeiro pressuposto, vai dar para recuperar os jogadores, portanto, sobre o ponto de vista físico, portanto, porque a sequência tem sido forte e nós queríamos estar dentro de todas as competições e, felizmente, ainda estamos. Sabemos que da dificuldade agora que é mantermos no Campeonato Paulista, mas, como eu já disse, que nós não vamos em nenhum momento desistir. Depois, é evidente que com mais dias de trabalho, dá-nos para poder trabalhar com mais tempo, com mais detalhe, dentro daquilo que são as situações dentro da fase defensiva e ofensiva, situações que nós temos tido mais situações em termos coletivos, agora vamos tentar trabalhar sobre situações intersetoriais e setoriais que nos permite ir cada vez mais ao detalhe dentro de cada momento do jogo, e isso para nós é ótimo, portanto, mas o que nós queremos é também, independentemente de haver uma sequência de jogos, essa sequência também nos cria e dá-nos rotinas, portanto, isso é fundamental para aquilo que é o resto da temporada, porque nós temos o caminho é longo, eu já disse isto, portanto, é nós percebermos aquilo que nós queremos e estamos a fazer, e aquilo que eles fizeram até agora tem sido fantástico e eles estão de parabéns. Antônio aqui, Luiz Fabiani da Rádio Itatiaia. Uma pergunta sobre a situação do gol do Corinthians. O goleiro titular do Corinthians. Do gol. Ah, do gol. Ok. Isso. O Carlos Miguel teve uma sequência de 2 jogos, que é algo raro. Salvo engano, ele não tinha passado por isso ainda desde que chegou no Corinthians. Queria saber como você faz esse saldo da passagem de 2 jogos do Carlos Miguel, que era o reserva imediato do caso. Queria saber se ele já se postulou uma vaga no time titular também. Obrigado. Olha, antes de mais, boa noite. É importante perceber que eu já disse isto, que para mim são todos importantes. E depois, de acordo com aquilo que é a semana de trabalho, portanto, as escolhas serão feitas. Portanto, eu acho que ainda estamos tão longe do próximo jogo que acho que ainda é prematuro estarmos a falar dessa situação. A importância aqui de vocês perceberem é que eu confio em todos do plantel, e neste caso estamos a falar na posição específica do goleiro, confio em todos, sem exceção. Obrigado. Antônio, boa noite. Henrique Vilhote, Identidade Corintiana. Você já falou bastante sobre as semanas de trabalho, sobre a primeira semana livre, sobre essas questões do que você enxergou da partida de hoje. Mas em relação à questão anímica, a questão de cabeça dos jogadores, vocês iam um momento de alta, crescendo a cada jogo e a cada partida. Ou como agora, no primeiro revés, fazer para trabalhar a cabeça dos jogadores nessa semana, sabendo que pode ser eliminado em caso de um resultado da Inter de Limeira? Obrigado pela pergunta, boa noite. Eu acho que o importante é nós estarmos com consciência tranquila que nós demos tudo, portanto, e independentemente de nós criarmos esse volume, os jogadores acabam por tentar recriar e retratar aquilo que nós pedimos e trabalhamos dentro daquilo que é o pressuposto, dentro do nosso jogar que nós lhes propusemos. E se as coisas não acontecessem, se nós acabássemos o jogo com 5 finalizações, ou 3 finalizações, ou com uma posse de bola idêntica, portanto, aí sim me preocupava. Portanto, eu acho que o jogo do Corinthians hoje é um jogo, na minha opinião, bem conseguido, na sua globalidade. É evidente que para ter sucesso e nós ficarmos mais felizes, o golo é o êxtase
de um jogo de futebol, portanto é o objetivo fundamental do jogo de futebol, é o golo, mas acabamos por retirar ao adversário aquilo que ele era forte, principalmente a transição. Fomos muito equilibrados e conseguimos em nenhum momento, praticamente, nós alugámos um meio campo, portanto o outro nem existiu, portanto. E isso também deve-se muito ao comportamento da equipa. No momento em que ela entra em zona de criação, nós estarmos equilibrados e nós retiramos a possibilidade do adversário poder transitar, porque nós sabíamos que eram duas possibilidades: ou em transição ofensiva, ou na bola parada. Acabámos por, numa situação, sermos surpreendidos, portanto, e que acaba para o golo ser precedido de uma não falta, portanto, é preciso também nós termos de dizer, mas em nenhum momento eu vou-me escudar no árbitro, apesar de eu achar que, primeiro, teve essa, e depois, este tipo de árbitro é um tipo de árbitro que não gosta do jogo. Portanto, eu não queria entrar por aí. Não gosto do jogo porque deixa picotar muito o jogo, muitas paragens. Porquê? Porque é preferível para ele o jogo estar parado, porque se estiver a andar vai ter que decidir. E como ele decide mal, prefere fazer dessa forma. Portanto, eu só estou a dar aqui um perfil do árbitro que nós hoje tivemos, e ele já me apitou até na Série A, portanto, não é. Mas é preciso ter que o golo é precedido de uma situação, de uma não falta. Portanto, é preciso ficar bem claro e bem assente, porque as coisas não podem ser decididas de ânimo leve. Depois, é dizer-lhe que estamos satisfeitos com aquilo que tem sido a produção dos jogadores. Os jogadores têm sido fantásticos, inexcedíveis. Estamos tristes, muito tristes, de não ter tido o resultado que nos possibilitava, porque foram eles os responsáveis novamente de dar uma nova alma e uma possibilidade que já estava quase remota e morta para toda a gente. Portanto, isto foram eles que alimentaram as pessoas e estou muito feliz por eles. Não estou feliz, estamos tristes, estamos frustrados pelo resultado. Não é isso. Um clube como o Corinthians tem que ganhar constantemente. Pelo menos há uma coisa que eles fizeram e que retratam muito aquilo que é o corintiano. Deram tudo, entregaram-se de corpo e alma a esta causa. E isso, eles estão de parabéns. Eu tenho a certeza que eles vão continuar nessa senda, e isso dá-nos confiança para o futuro, e não em nenhum momento vai-nos retirar a possibilidade ou vai-nos, animicamente, vai-nos colocar lá em baixo. Não, dá-nos cada vez mais razões para podermos cada vez mais acreditar, e que o futuro para nós é risonho. Obrigado. Boa noite, Antônio. Boa noite. Elolara da Iotimão. Hoje, mesmo com saldo negativo, né, na partida, a gente viu uma reação diferenciada da torcida. Nas outras partidas, quando saía perdendo, a gente via vaias, né, gritos de protesto, e hoje a torcida cantou e apoiou. Como você enxerga, na sua primeira derrota aqui na Neoquímica Arena, esse apoio da torcida, visto que isso deve ser um reflexo da mudança de postura do elenco em campo? E se me permite uma segunda, por favor, o Yuri, retorna, o Yuri, Alberto, ele retorna hoje 100% ou jogou mais no sacrifício? Obrigada. Boa noite. Vou já responder à segunda. Os jogadores aqui jogam se estiverem a 100%. Se estiverem a 99,9%, ficam em casa porque não nos conseguem vir ajudar. Portanto, nessa perspectiva, a decisão de incluir o Yuri foi porque ele estava clinicamente apto para nos ajudar. Depois, relativamente à torcida, já me sobram poucas palavras para poder classificar a forma como esta gente nos apoia. Portanto, eu hoje quero agradecer a eles pelo apoio enérgico desde o princípio ao fim, e é o que eu digo sempre: durante os 90 minutos apoiem, porque vai valer a pena. No final fazem o juízo final e felizmente, independentemente do resultado, porque não era este, nós queremos ganhar, nós queremos os 3 pontos, nós queremos nos classificar. Isso é uma situação que, independentemente eu possa vir para aqui a dizer que no final fazemos as contas, ou que não estávamos à espera, ou que foram eles que alavancaram esta possibilidade, nós queremos classificar. O Corinthians tem que estar nas decisões, portanto, e isso... este é o ADN do clube, e é por isso que todos os dias nós trabalhamos por esta gente que vem aqui numa disposição enérgica de poder nos apoiar, de se entregar de tal forma como nós fizemos, e depois fez o juízo claro de que os jogadores deram tudo, e por isso eles estão de parabéns. Portanto, agradecer a presença deles, foram fantásticos. Tristes por não lhes oferecermos aquilo que eles realmente queriam, que eles queriam mais do que muitas das vezes jogar bem. O que nós queremos é ganhar, mas pelo menos
tem uma torcida que sabe reconhecer quando existe uma entrega total pelos seus jogadores. Portanto, e nessa perspectiva estamos muito felizes pela postura deles, porque eu sei que eles são assim, e prometemos continuar a dar tudo para, na próxima vez, ganharmos o jogo. Obrigado. Antônio aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Foi um bom jogo do Corinthians com bons números, né? A torcida, inclusive, a Elu mostra aqui que aplaudiu no final, que não vinha acontecendo aqui na Neoquímica Arena. Quais lições você, como treinador e o elenco, tiram dessa partida, pensando no restante da temporada? Bem, antes de mais, boa noite, obrigado pela pergunta. Sabe que os números muitas das vezes dizem-nos muito daquilo que é o jogo, mas muitas das vezes não dizem aquilo que, ou pelo menos não espelha em resultado final aquilo que foi mesmo. Quando nós falamos em 29 finalizações, é preciso nós também analisarmos e para onde é que elas foram. Portanto, não foram 29. Se fossem 29 finalizações, 29 ao gol, eu dizia assim, de certeza que o goleiro deles, amanhã estava contratado aí por um clube qualquer. Portanto, e nessa perspectiva temos que cada vez mais sermos assertivos, principalmente nos últimos 30 metros, ter um bocadinho mais de critério, um bocadinho mais de discernimento, que isso aí pode eventualmente ter pesado, principalmente em alguns jogadores que têm acumulado carga nos últimos jogos, pode ter pesado aí, e se calhar o seu rendimento hoje se calhar foi um bocadinho abaixo. Mas de qualquer das formas, a intenção dos jogadores fazerem as coisas bem, de quererem cada vez mais aprender e estarem imbuídos de um espírito desta forma de jogar que lhes é proposta e que eles acreditam e que eles aceitaram, isso para mim, enquanto treinador, deixa-me muito satisfeito e confiante para o futuro. Portanto, é evidente que há muito para trabalhar, portanto, estamos aqui há 2 semanas e meia, é um tempo muito curto. Portanto, o caminho é longo, temos muitos jogos pela frente, muitas competições e nós queremos estar preparados cada vez mais, reduzir cada vez mais a imprevisibilidade do jogo, olhar para os erros, cada vez mais corrigirmos e evoluir é não voltar a cometer os mesmos. Portanto, repare que o adversário faz um remate à baliza, faz um golo, portanto, e isso acaba por ser, numa situação, repare, de um escanteio ofensivo a nosso favor e acaba numa transição para o adversário, independentemente depois de não ser falta, mas isso já não conseguimos controlar. A única coisa que nós vamos trabalhar é sobre aquilo que nós conseguimos controlar. Corinthians